Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês Lucas, capítulo 16. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre vários assuntos, principalmente sobre dízimo, mordomia e oferta. A parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia, cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e apresentando-te, já escreve 50. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se o alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ok. Continuando, a autoridade da lei. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhe: vós sois os que vos justificais. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Isso é muito importante a gente gravar. Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adúltera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adúltera também.
A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro. No seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o consolo, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. É interessante que aqui Lucas fala, de ressuscitação. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Os filhos relacionando-se com os filhos adultos. Na parábola do filho pródigo, Jesus apresentou um padrão de relacionamento saudável entre um filho adulto e seus pais. O pai tinha conhecimento da independência dos 2 filhos, mesmo sabendo que, no caso do filho mais jovem, aquilo não era melhor para ele. Em vez de exigir a obediência infantil do filho mais velho, que protestou pela generosa e longa festa de boas-vindas ao irmão cabeça dura, o pai argumentou com ele de adulto para adulto. O pai permitiu que os 2 filhos tomassem suas próprias decisões e arcassem com as consequências de suas ações. Ele estendeu a cada filho o amor perdoador e incondicional. Até mesmo Jesus se sentiu compelido a defender sua independência adulta. Mas ser adulto não impede a interdependência amorosa entre filhos e pais.
Os filhos adultos de Noé se beneficiaram de sua proteção. Judá tentou poupar seu velho pai Jacó de um desgosto, enquanto estava pendurado na cruz. Jesus providenciou o cuidado para sua mãe. Ai, que coisa linda, meu Deus. Mesmo na cruz, morrendo por nós, Ele cuidou da mãezinha dele. O laço de amor entre pai e filho não deve ser quebrado pelo passar dos anos, pela mudança inevitável da residência ou pelo subsequente realinhamento de lealdades. Pelo contrário, ele permanece como um compromisso contínuo entre os pais e seus filhos, do nascimento até a morte. O de estarem sempre disponíveis e se ajudarem mutuamente nos momentos de necessidade. Muito bonito a relação entre pais e filhos. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre mordomia, prestação de contas a Deus. A prestação de contas é uma parte integral do viver diário. Trata da exigência daquele que dá e da responsabilidade de quem recebe. Olha, isso é muito importante. Nós damos o dízimo, mas quem a recebe também tem responsabilidade. O empregado tem de prestar contas ao empregador, um cônjuge ou outro, e a família, o cidadão, a sociedade, e todos nós a Deus. Jesus conta a parábola sobre um homem rico cujo administrador foi acusado de estar dissipando os bens de seu patrão. O administrador foi acusado e ouviu o patrão. Presta contas da tua mordomia. Esse administrador foi capaz de agir rápida e sabiamente, a fim de colocar as coisas em ordem. Mas Jesus usou essa história para ensinar uma importante lição. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Deus é o Criador e o dono de todas as coisas. Tudo o que possuímos vem como um presente de sua mão. Nosso patrão, Jesus, ao final, solicitará a prestação de contas da mordomia de cada pessoa. Os mordomos cristãos podem se preparar para aquele dia de prestação de contas, tratando com seriedade e responsabilidade suas mordomias. O recurso administrado pode ser o tempo, um talento ou dinheiro, mas o mordomo tem que se empenhar para evitar o desperdício, maximizar o retorno e, acima de tudo, garantir que o investimento está agradando a Deus. Então, aqui, gente, é muito importante, porque aqui não está dizendo para a gente pegar tudo que tem, ir lá e doar na igreja, ir morar na rua, doar suas casas, doar seu carro, enfim. O que está aqui está bem claro que nós cristãos, nós vamos prestar contas com nosso Senhor Jesus Cristo. O que fizemos com o nosso tempo? Ficamos dormindo o tempo inteiro? Ficamos fazendo nada com saúde, com braços, pernas, e sendo que podíamos trabalhar, fazer alguma coisa? Então, nós podemos prestar conta do tempo, podemos prestar contas de um talento. Esse talento pode ser um tipo de trabalho. Ah, você tem um talento de ser um professor.
mas você tem preguiça. Eu não vou ensinar nada, eu não vou trabalhar, eu ganhei um emprego, ou você passa num concurso público, por exemplo, e chega na sala de aula e não ministra suas aulas. Então, você vai ter que prestar contas disso com Deus. Dinheiro, você tem muito dinheiro e você não faz nada por ninguém que esteja necessitado de alguma coisa, de uma comida, de um alimento, de uma roupa. Então, nós vamos ter que prestar contas. Por que eu tenho tanto dinheiro e não ajudei ninguém? Ou por que eu tenho pouco dinheiro e consegui sobreviver, né? Quando ele fala da diferença entre o rico e Lázaro, ele está dizendo, está mostrando ali, está claro que o rico, ele tinha tudo, ele tinha alimento, ele tinha boas roupas, ele tinha casa para morar, e Lázaro não tinha nada. Ele não tinha onde morar, ele não tinha o que comer, ele só tinha doenças e chagas, né? Então, e o que Lázaro fez? Lázaro ficou firme, forte, recebendo as migalhas que o davam, as esmolas que o davam, os cachorros lambendo os ferimentos dele. E o rico fez o quê? Deu umas migalhinhas de comida para Lázaro. E o que mais ele deu? Né? Talvez ele pudesse fazer muito mais. Aí é uma questão de consciência, de cada um saber como faz com os bens que Deus nos deu. Porque quando nós morrermos, não vamos levar nada do que temos. Então, aqui ninguém está dizendo para você pegar tudo que você tem e distribuir para as pessoas. Não. Mas se você tiver 2 TVs, por exemplo, e o teu irmão não tiver nenhuma, você não vai dar uma TV para o seu irmão? Eu daria. Quando eu casei, eu não tinha TV. E a minha mãe e o meu pai me deram uma TV pequenininha. Eles não tinham muito também, mas o pouco que eles tinham, eles dividiram comigo e com meu marido, né? Meu ex-marido agora. E então eles pegaram uma TV e deram para a gente, até que pudéssemos comprar uma televisão decente. O tempo precisa ser usado com sabedoria. Os talentos devem ser compartilhados para edificar outros e glorificar a Deus. O dinheiro deve ser gasto com cuidado e responsabilidade. Eu mesma sou uma das pessoas que preciso saber administrar meu dinheiro. Vivo dura sem um centavo, trabalhando o tempo todo. Nosso esforço para executar essas exigências com fidelidade vem da consciência de que iremos pessoalmente prestar contas com Deus. Tá? Então, nossa, esse capítulo 16 de Lucas, ele é muito esclarecedor em relação ao dízimo, a mordomias e a oferta. Agora, no capítulo 16, versículo 13, quando ele fala das riquezas, eram representadas por Mamon. Jesus usou as ilustrações dos 2 senhores para descrever um coração dividido, ao mesmo tempo devotado ao dinheiro e a Deus. Então, Deus ou a Mamon, dinheiro ou Deus, quem você vai servir, né? Então, nós temos que prestar bastante atenção de como faremos isso. Ele quis mostrar que o serviço às riquezas impedia a total entrega a Deus, né? Então, se você trabalhar muito para ganhar muito dinheiro e esquecer que existe um Deus que nos deu essa terra maravilhosa, que Ele construiu tudo para nós e que tudo que nós temos
cada moeda, cada bem, cada móvel, imóvel, roupa, comida que nós temos, foi Deus que nos deu. Se nós não reconhecermos isso, está tudo perdido. No versículo 18, Jesus enfatizou que o casamento é um compromisso para a vida toda. A lei mosaica exigiu uma carta de divórcio quando um homem queria se divorciar de sua esposa. Alguns mestres defendiam que um homem podia se divorciar da esposa por qualquer razão, por mais trivial que fosse. Somente em casos raros uma mulher podia se divorciar de seu marido. Olha só, em casos raros a mulher podia se divorciar de seu marido. Mas Deus odeia o divórcio. Jesus ensinou que o divórcio foi um arranjo criado simplesmente por causa da dureza do coração humano. A intenção original de Deus, todavia, era que um marido e uma esposa permanecessem unidos para sempre, né? Infelizmente, hoje, nós não vemos isso mais. Eu, infelizmente, tive que me divorciar do meu ex-marido devido ao alcoolismo. E assim, a gente acaba tendo que tomar decisões, às vezes até que não são próprias a Deus, mas a situação nos obriga a fazer. No versículo 19, vestir-se de púrpura indicava grande riqueza. A púrpura era uma tinta feita de moluscos encontrados no mar Mediterrâneo. Tá? Lídia, uma crente de Tiatira, vendia púrpura. A púrpura era usada pela realeza. Tá? Então, a púrpura era usada pela realeza e representava o luxo. O linho finíssimo provavelmente se refere ao caríssimo linho egípcio das roupas de baixo, né? Então, tudo isso é muita riqueza, representava riqueza. No 21, nos dias de Jesus, comia-se com as mãos, não havia utensílios apropriados. Para manter as mãos limpas durante a refeição, os ricos usavam pedaços de pão. O pão, então, caía no chão, aqui descrito como migalhas que caíam. Os mendigos esperavam que o pão caísse para que pudessem comer. Olha só que coisa humilhante, né? Lázaro, o mendigo, foi um servo fiel de Deus. Quando morreu, não foi enterrado. Quando mendigos desconhecidos ou não reclamados morriam, seus corpos não eram enterrados, mas atirados no monte de lixo que ardia incessantemente. Olha que coisa triste. Fora da cidade. Lázaro é retratado na vida após a morte, apoiado sua cabeça no seio de Abraão, né? Talvez reclinado sobre o peito de Abraão em uma grande mesa de banquete, indicando uma grande comunhão. Lucas identificou o pobre homem pelo nome Lázaro, mas deixou o homem rico no anonimato. No capítulo 16, 26, o destino do homem rico era irreversível e eterno. O precipício, o grande abismo, era intransponível. O homem rico estava mantido na miséria, no Hades, e Lázaro não poderia cruzar o abismo para ajudá-lo. Diante da morte, os respectivos destinos do rico e do pobre foram selados para sempre. Então,
Nós não temos que nos preocupar muito com o que façamos aqui, com as nossas riquezas ou pobreza. Nós devemos pensar no que vai acontecer conosco no plano espiritual, na vida eterna. Porque aqui está dizendo que ela é irreversível, né? Então, temos que tentar fazer o melhor de nós para com o outro. Por isso que Jesus frisou muito isso, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. Jesus estava falando de limites, Jesus estava educando o ser humano para que a gente não sofra na eternidade, o que é muito pior. Bom, queridos amigos, espero que vocês tenham gostado da leitura. Ficamos hoje por aqui. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que vocês aproveitem ao máximo essa leitura que eu faço com muito amor. Glória a vós, Senhor.